Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Olá, muito boa noite. É sempre uma alegria e uma honra contar com a sua audiência e sua participação aqui no nosso canal 4. É o Mundo da Criança, junto do meu amigo Dr. Francisco Agostinho Júnior, que traz aqui mais um tema para você, papai, para você, mamãe, para vovó. Aliás, um tema muito atual, de uma reportagem que a Veja aborda, e o Dr. Francisco vai estar falando aqui hoje sobre a saga de ter um filho transgênero. E é um assunto que a maioria das pessoas não quer nem falar sobre o assunto, né? Mas é extremamente importante a gente trazer esse assunto à discussão, à luz da sociedade, porque realmente não dá para fugir, é uma realidade. Doutor, muito boa noite. Boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente. Estou homenageando o MAC hoje. Tá bonito, hein? Tá muito bonito. A você que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança, muito boa noite. E como o Marcos Vinícius fez essa introdução, o assunto na nossa sociedade ainda, é um assunto delicado e de uma abordagem não muito difícil. Mas como profissional, nós queremos trazer para você, família, que às vezes está envolvida ou está enfrentando ou está começando a ter alguma dificuldade nesse tipo de assunto. O assunto é transgênero. E aí, como isso envolve família, Marcos? Envolve o pediatra. E como nós somos consultados em relação a isso, e como é um assunto rigorosamente novo, a gente tem muitas dúvidas sobre o que como fazer, diagnóstico, etc. Então, é importante que a gente discuta isso com a sociedade, né, Marcos? Para que apresente o problema, que tem um envolvimento, claro, familiar, que tem um envolvimento profissional, mas tem um envolvimento cultural, tem um envolvimento social e tem também, claro, o envolvimento espiritual que se discute. Mas para nós, profissionais, nós temos que abordar com a família algumas vezes algumas situações que mexem com o fato pelas dúvidas que surgem. Então, eu queria até aconselhar essa última Veja, se eles puderem colocar para a gente aí, essa Veja aqui, desta última semana. Hoje nós estamos no dia 20, quer dizer, do último domingo, porque isso pode passar reprises, nós estamos no mês de outubro, hoje é 20 de outubro, e faz 5 dias eu recebi essa Veja. E eu aconselharia as famílias a lerem essa reportagem que fala, que tem esse tema, a saga de ter um filho transgênero, né? Isso realmente acaba mexendo com a família. Mas o artigo é muito bom, é um artigo de Júlia Vidali, e ela fez durante um mês um trabalho assim grande para fazer alguma documentação em relação a isso, sabe? Agora, alguém há de perguntar para a gente começar, o que é um transgênero, sabe? Esse que é o aspecto. Normalmente é assim, Marcos, os meninos têm uma genética marcada pelo cromossomo X e pelo cromossomo Y. Quando lá você inicia a vida, então o óvulo é X, o espermatozoide é Y, certo? Isso forma um ovo e aí já está definido
aquilo que nós chamamos do sexo masculino. Haverá todo o crescimento celular, diferenciação celular, e nessa complexo desenvolvimento surge uma pessoa do sexo masculino. Quando você tem um óvulo X, um espermatozoide X, haverá um encontro, formação de um ovo XX, e isso vai dar origem a uma pessoa do sexo feminino. Agora, o interessante é que, embora a pessoa seja geneticamente XX, a outra XY, em algum momento da vida ela possa ter um raciocínio e sensações e emoções e uma sensualidade diferente. Quer dizer, aquele menino que a maioria das pessoas entende se comportará como um menino, de repente ele começa a ter aí desejos e sensações de menina e vice-versa. Então, a Veja faz uma definição de que os transgêneros fazem parte já do cotidiano brasileiro e não se pode fingir que não existem sob o pretexto de que não se combinam com o padrão tradicional. Então é isso que nós mencionamos. Começa a haver um choque intrafamiliar em primeiro lugar. Olha, e veja bem, Marcos, essa condição de transgênero coincidiu que a Sociedade Brasileira de Pediatria, também a gente pode mostrar aqui, fez uma documentação, apresentou um artigo como se fosse uma cartilha para nós pediatras sobre este assunto. Então é um assunto que está em pauta e a gente precisa estar preparado para abordá-lo, para fazer a abordagem. Então o tema é disforia de gênero, quer dizer, incongruência de gênero. A pessoa tem XY, do sexo masculino, mas acaba tendo um comportamento do sexo feminino e vice-versa para as menininhas. Então veja, nós queremos ler para que a coisa seja assim, o que está escrito na Veja, o que está escrito nesse artigo de pediatria, para que não haja assim opiniões minha ou do Marcos em relação ao assunto, mas que a gente traga de maneira científica. E repito, a Veja foi muito feliz na abordagem deste assunto. Ela diz assim, olha, é uma condição em que o nome correto é disforia, tecnicamente chama disforia de gênero, que é o transgênero. E ela define, trata-se do desconforto, do descompasso permanente e completo entre o sexo biológico e a identidade de gênero. Quer dizer, o sexo biológico, Marcos, é o XX e o XY, só que é um descompasso nisso. Então isso é científico, isso é alguma coisa que as crianças podem começar a ter. Na infância pode ser mais dramática se não for bem compreendido. Então essa compreensão, exatamente nós estamos aqui, a Veja fez esse artigo, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou, exatamente para que a gente comece a entender melhor do assunto e tenhamos uma sensibilidade também para o fato. Não é um aspecto do elogio ou da crítica, mas um aspecto da compreensão do que isso acontece. Veja, que nós estamos aqui, Marcos, para mostrar uma frequência alta. A Veja diz assim, esse aspecto são muitos, 0,5% da população. Isso representa quanto? No Brasil, isso corresponde a cerca de 1 milhão de pessoas. E no mundo, 35 milhões de pessoas. Certo? Então, aqui no Brasil, nós estamos mais ou menos isso. Nós vamos contar alguma história para vocês terem noção de que realmente esse número tão grande pode estar muito próximo dentro da gente. E às vezes nós estamos falando com uma família que começa a ter esses delicados assuntos dentro de casa. Rapidinho, a gente vai para o intervalo e na sequência a gente volta a falar aqui sobre a saga de ter um filho transgênero, essa reportagem publicada pela revista Veja nesta semana. Rapidinho, a gente... é verdade. Por aqui, né? Assim fica melhor. Rapidinho a gente volta. Não sai daí não. Depois do intervalo. Até já.